Olá, alunos. Aqui quem fala é a professora Laura Aine. Vamos para mais uma aula de Fundamentos de Sensoriamento Remoto. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre sensores e produtos. Nossos tópicos de aula hoje são classificação dos sistemas sensores e resolução do sistema sensor. Então, qual é o conceito que a gente tem de sensores? Então, sensores são equipamentos que transformam energia, que a gente já sabe que essa energia principal do sensoriamento remoto é o Sol, vai converter isso num sinal que vai ser passível de uma informação sobre o ambiente, que no caso são os nossos alvos, que para a nossa área, vegetação, solo e água. E esses sensores eles vão ser transportados em aeronaves ou espaçonaves. As aeronaves hoje que a gente tem utilizado bastante são os drones, né? E espaçonaves são os satélites. Então, são equipamentos que transformam radiação eletromagnética, que vai, então, captar as informações desses alvos, coletar, registrar e transformar isso num produto, que pode ser imagens, que pode ser gráficos, que pode ser mapas. Aqui eu trouxe para vocês verem uma figura que mostra exatamente esse funcionamento de um sensor. Então, eu tenho um coletor, que geralmente são placas, né, que vão captar essa radiação eletromagnética. Essas placas, então, depois, essas informações chegam até esse sensor, ele vai detectar essas informações, vai processar isso e vai mandar lá para um centro de processamento, que no caso do Brasil é o INPE. E aí a gente vai gerar algum produto, que pode ser curvas espectrais, como comportamento espectral dos alvos, imagens, mapas. Então, quais são os principais sensores remotos que a gente conhece? O primeiro e o principal é os nossos olhos, né? Então, os olhos, eles são capazes exatamente de fazer o que um sensor remoto, qualquer outro sensor remoto vai fazer, que é pegar a radiação eletromagnética e converter isso em informação. Então, o sensor que mais a gente utiliza são os nossos olhos. O segundo tipo de sensor que a gente tem são chamados de sensores artificiais, que permitem obter dados de regiões de energia invisível ao olho humano, que aí seriam em outros comprimentos de onda, como região do infravermelho e como a região de micro-ondas. E a gente tem o que a gente chama ainda de sensores ópticos, que depende da radiação do Sol, e coberturas de nuvem, ela pode ser uma limitação. E a gente ainda tem um outro tipo de sensor remoto, que são os radares. Então, eles vão produzir uma fonte própria de energia, que independente das condições meteorológicas, a gente consiga observar aquele alvo. Então, por exemplo, existem sensores que eles são, ou satélites, que eles vão, então, trabalhar em determinados comprimentos de onda, da região do visível e da região do infravermelho, e existem sensores que vão trabalhar apenas em comprimentos de ondas específicos, que são os radares, que só trabalham na região de micro-ondas. Em geral, o sensoriamento remoto ele envolve os seguintes elementos. A fonte, que no caso, quando o sensor for passivo, eu vou precisar, que é o Sol. O Sol emite radiação eletromagnética, essa radiação chega à atmosfera, parte é refletida, parte é absorvida, parte é retransmitida, isso chega até o alvo. Do alvo interage com o alvo, volta novamente para a atmosfera, da atmosfera para o satélite, do satélite para o centro de captação, processa, entrega um produto final. Se o sensor for do tipo ativo, ele vai emitir seus próprios pulsos de energia, que vai passar pela atmosfera, chegar ao alvo, interagir com o alvo e voltar novamente para o sensor. Do sensor a um centro de captação, do centro de captação, processamento, entrega do produto final. E aí a gente pode ter níveis de aquisição que são diferenciados. Eu posso ter níveis de aquisições mais baixos, como, por exemplo, os drones e os aviões, que vão voar aproximadamente, né, a 200 quilômetros, e eu posso ter ainda sensores remotos do tipo satélite, que eles vão estar aproximadamente 800 quilômetros do meu alvo. Os sensores, como eu já havia falado para vocês anteriormente, eles podem ser, em função da fonte de energia, passivos, quando eles necessitam de uma fonte de radiação,
e ativos, quando ele possui a radiação própria, não precisando da radiação eletromagnética, que no caso mais comum e mais conhecido são os sistemas radares que trabalham na região de micro-ondas. Então, em função do tipo de produto, eu posso ter não imagiadores que vão gerar, então, dados como gráficos da superfície terrestre, ou ainda a gente pode ter imagiadores que vão obter imagens da superfície observada, sendo que os mais comuns e os mais conhecidos são os satélites da série Landsat, SPOT, IKONOS e Radasat. Aqui a gente tem as principais características de sensores do tipo passivos e do tipo ativos. Então, os sensores, por exemplo, ativos, eles conseguem enxergar através das nuvens, eles emitem a sua própria iluminação ou fonte própria de energia, ele enxerga de acordo com as capacidades que tem de refletir e penetrar nas estruturas, e ele penetra nas estruturas dos alvos, como, por exemplo, vegetação, solo, água. Já os instrumentos ópticos, que são chamados de passivo, eles não conseguem enxergar através das nuvens, eles precisam de uma fonte de iluminação, que no caso é a energia solar, eles vão enxergar de acordo com as características físico-químicas dos alvos e identifica as diferenças sobre a cobertura dos solos, do topo da vegetação, dentre outros, né? E aí a gente chega, então, nas resoluções do sistema sensor. As resoluções do sistema sensor, ela vai indicar a qualidade de um sensor. Melhor ou pior será a informação sobre esse alvo. Então, por exemplo, vocês podem observar as imagens que são feitas do Landsat, elas não são tão nítidas e tão claras quanto uma imagem, por exemplo, obtida através do satélite SPOT, que a gente consegue ver melhor os objetos e fazer uma análise melhor. Dentre as resoluções de um sensor, a gente pode citar resolução espacial, resolução espectral, resolução radiométrica e resoluções temporais. A resolução espacial é também chamada de resolução geométrica, que é a capacidade que o sensor tem em distinguir os diferentes objetos, que são os alvos, que estão na superfície da Terra. Essa resolução ela vai depender, obviamente, do detector, da altura, do posicionamento do sensor em relação ao objeto. Cada sistema sensor tem uma capacidade de definição do tamanho do pixel. O que é um pixel? O pixel é a menor parcela imagiada. Então, ele está muito relacionado com resolução espacial. Um pixel representa o menor elemento em um dispositivo de exibição, ou seja, é o menor ponto que representa uma imagem digital. Um conjunto de milhares de pixels formam uma imagem completa. Então, eu gosto sempre de falar que é assim. Eu posso ter uma imagem de 1 metro quadrado e nessa imagem de 1 metro quadrado eu tenho, por exemplo, 10 pixels. E eu posso ter uma outra imagem de 10 metros quadrados onde eu tenho 100 pixels. Então, quanto mais pixels eu tiver dentro dessa área, dessa imagem, melhor é a resolução espacial da imagem. Então, o pixel está relacionado à qualidade, que é a capacidade de definição dos objetos. Quanto maior o tamanho do pixel, menor é a resolução. É impossível identificar qualquer alvo dentro de apenas um pixel. Quanto menor a dimensão do pixel, maior é a resolução espacial de uma imagem. Por exemplo, o Landsat, né? A gente vai ter imagens de 30 metros. Então, cada pixel tem 30 metros. Já o SPOT, ele já vai fazer imagens a 20 metros. E o NOAA vai fazer a 1.100 metros. Então, o menor tamanho de pixel que eu tenho aqui é do SPOT, que é de 20 metros. E o maior tamanho de pixel que eu tenho aqui é do NOAA, que é 1.100 metros. Então a senhora está dizendo que, basicamente, os sensores do tipo SPOT cabem numa imagem, numa figura, mais pixels do que o NOAA. O NOAA é um satélite que ele é utilizado para mais
finalidades meteorológicas. Então, ela não precisa ver com exatidão os objetos que estão na superfície, e sim o que está acontecendo na atmosfera. Aqui eu trouxe para vocês verem duas imagens diferentes, uma do NOAA e uma outra do SPOT. Então, quando vocês observam as duas imagens, a do NOAA eu só consigo ver o que está na atmosfera, no caso as nuvens, e eu consigo ver lá embaixo uma parte, né, do mar e uma outra parte da terra. Aqui na imagem do SPOT, não. É como se eu tivesse feito um zoom até eu conseguir ver todos os objetos que estão ali na superfície. Então, quando eu comparo as duas imagens, eu sei que a do SPOT eu consigo visualizar melhor os objetos. Portanto, eu tenho mais pixels nessa imagem do que na imagem do NOAA. Portanto, o tamanho do pixel no SPOT é menor do que do NOAA. Aqui eu trouxe 3 imagens para vocês verem, são 3 imagens distintas com resoluções espaciais diferentes. A imagem A, ela tem uma resolução de 2,7 metros. A imagem B, ela tem uma resolução espacial de 30 metros. E a imagem C, ela tem uma resolução espacial de 2,7 metros. Então, quando a gente observa as imagens, a gente consegue visualizar que tanto a imagem A quanto a imagem C, ela tem a mesma quantidade de pixels e eu consigo ver a mesma imagem. O que mudou, então? O que mudou são os comprimentos de onda que foram utilizados. Então, em A, eu tenho uma imagem preto e branco, e em C, eu tenho uma imagem que é colorida. Aqui eu trouxe para vocês verem, né? É um carro, e eu tenho aqui tamanhos de pixels diferentes. Então, a primeira, eu tenho pixel de 1,6 metros, a segunda de 0,80 metros, a terceira de 0,40, depois 0,20, depois 0,10, depois 0,05, depois 0,03, depois 0,01. Então, quando eu chego lá na imagem 0,01, que eu tenho mais pixel, porque o pixel é menor, eu consigo visualizar esse objeto com mais clareza. Aqui também eu trouxe uma outra imagem para vocês verem, do Landsat, né, com um pixel de 30 metros, o Spot 1 com um pixel de 10 metros, o Spot 5 com 5 metros, depois o Iconos com 1 metro, depois o Kikibird com 0,6 metros, o Kikibird com 6,1 metros, e uma fotografia aérea. Então, quando a gente observa, qual é a melhor imagem que eu tenho aí? Aqui tem o menor pixel. No caso, seria a do Kikibird com 0,61. E aí a gente chega, então, no que a gente chama de resolução espectral. O que é uma resolução espectral? É o número de bandas espectrais, ou seja, a largura espectral em que opera o sensor. Quanto mais número de bandas eu tenho, melhor essa resolução. Ou seja, quanto mais estreita forem as faixas de intervalo de onda, de comprimento de onda, melhor será essa resolução. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês verem o Landsat, na banda, né, TM. Aqui eu vou ter 7 bandas. Então, banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 6 e banda 7. Então, se eu tivesse um outro satélite que tivesse apenas 5 bandas espectrais, a qualidade da resolução espectral ela seria inferior ao que tem 7. Aqui eu trouxe para vocês observarem o que a gente chama de banda pancromática. O que é uma banda pancromática? É uma banda que começa na região do visível e ela vai até a região do infravermelho próximo. Então, num único intervalo de comprimento de onda. E eu posso ter também, aqui no segundo exemplo, uma banda com 3 intervalos de comprimento de onda. Então, aqui eu tenho, né, 0,4 a 0,5, de 0,5 a 0,6, de 0,6 a 0,7. Então, como eu já tinha falado anteriormente para vocês, quanto maior o número de bandas, melhor é a qualidade dessa imagem. Aqui, essa imagem, ela mostra, então, um satélite com uma banda, um satélite com dezenas de bandas,
um satélite com centenas de bandas e um satélite com milhares de bandas, ou seja, quanto mais bandas eu tiver, melhor é a qualidade da imagem. Aqui eu trouxe para vocês verem, né, 3 imagens, uma imagem no infravermelho médio, uma imagem no infravermelho próximo e uma imagem com combinação de bandas, né? Azul, verde e vermelho. Então, quando a gente observa as 3 imagens, a gente logo consegue ver que a que teve a combinação das 3 bandas, ela tem uma qualidade melhor para que a gente possa visualizar os objetos. Aqui eu trouxe para vocês verem, então, uma imagem, que é essa imagem de cima, ela é formada por 3 bandas espectrais. Então, o professor está dizendo o quê? Que na realidade a gente pegou a banda 3, somou com a 4, somou com a 5, e formando então uma única imagem. O nosso próximo item está relacionado com a resolução radiométrica. E o que é a resolução radiométrica? É a maior ou a menor capacidade que o sensor tem em detectar, registrar as diferenças na energia refletida emitida pelos alvos. São os números de níveis de cinza usados para expressar os dados coletados pelo sensor. Quanto maior a amplitude de níveis de cinza, maior a resolução radiométrica. Os níveis de cinza, quando a gente trata de imagens em sensoriamento remoto, todas as imagens elas são o que a gente chama de PB. O que é PB? Preto e branco. Só que entre o preto e o branco, os pixels eles podem variar as tonalidades de cinza. Então, quanto mais tons de cinza eu tenho, melhor é a minha resolução radiométrica. Então, o sistema sensor TM do Landsat 5, ele vai distinguir até 256 tons distintos de cinza. Esta resolução, ela faz com que as faixas de valores numéricos eles estejam associados aos pixels. Então, quando eu digo para vocês que eu tenho uma imagem com 300 pixels, e dentro desses 300 pixels eu tenho uma variação de 256 tons de cinza, isso faz com que essa imagem ela tenha uma qualidade melhor do que se eu tivesse, por exemplo, 300 pixels numa imagem e nela eu só tivesse 5 tons de cinza. Este valor numérico ele vai representar a intensidade da radiância proveniente da área do terreno correspondente ao pixel, que é chamado de nível de cinza. Então, aqui eu trouxe para vocês verem, né, 2 imagens com quantidades de tons de cinza diferentes. Então, por exemplo, uma imagem de 11 bits, ela tem 2.048 tonalidades de cinza, do que uma imagem com 8 bits, que tem 256 tons de cinza. Então, quando vocês observam essas 2 imagens, a imagem do lado direito de vocês, de 11 bits, ela tem uma qualidade melhor, porque ela tem mais tonalidades de cinza. Aqui eu trouxe uma outra figura para que vocês possam visualizar a qualidade da imagem com relação às tonalidades de cinza. Então, a primeira ela tem 11 bits, a segunda tem 8 bits, a terceira tem 7 bits, a quarta tem 5, a quinta tem 2 e a sexta tem 1 bit. É a mesma área e quando vocês observam as 6 imagens, a gente vê que a imagem com 2.048 tonalidades de cinza, ela tem uma qualidade melhor do que a que tem apenas 1 bit, né? Com 2 tonalidades apenas, que aí nesse caso é uma imagem PB mesmo, preto, né, e branco. A resolução temporal, ela reflete a repetitividade com que o sistema sensor tem de obter informação sobre determinada área. Então, por exemplo, quanto tempo leva para que esse sensor volte a imagiar uma mesma área? Então, por exemplo, tem satélites que levam até 20 dias para imagiar uma determinada área. Tem satélites que levam até 12 horas para imagiar uma determinada área. Então, quanto mais vezes ele passa sobre aquele alvo, mais informações eu tenho sobre o alvo. Então, quanto menor
o tempo de revisitação ao alvo, maior é a resolução. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. O satélite SPOT, ele tem uma resolução temporal, ou seja, para revisitar aquele mesmo alvo, de 26 dias. Portanto, ele tem uma resolução temporal menor do que o Landsat, que tem apenas 16 dias, e o NOAA, que vai ter apenas um dia. Então, quando a gente compara o SPOT com o Landsat e com o NOAA, o tempo de revisita do NOAA ele é menor. Portanto, ele vai gerar muito mais imagens e muito mais informações sobre aquele alvo. E, obviamente, isso tem que acontecer, porque o satélite NOAA ele faz informações meteorológicas. Então, eu posso acompanhar um tufão, eu posso acompanhar um furacão, saber de onde ele saiu, para onde ele está indo, qual a velocidade que ele está chegando. Então, com isso, é importante esse tempo de revisita a esse alvo. Aqui eu trouxe para vocês verem já a gente juntando todos os tipos de resolução, né? A resolução espacial, a resolução espectral, a resolução temporal. Então, aqui eu trouxe a série SPOT, SPOT 1, SPOT 2, 3, 4 e 5. Então, quando vocês observam, o SPOT 5, ele tem a melhor resolução espacial. Por quê? Porque ele vai fazer imagem com pixel de 5 metros, imagem com pixel de 10 metros, imagem com pixel de 20 metros. Já o SPOT 1, o 2, o 3 e o 4, ele só vai fazer imageamento com pixels de 10 metros e de 20 metros. Já a resolução espacial, quando a gente vai ver o número de bandas, quando a gente pega o SPOT 1, o SPOT 2, o SPOT 3 e o SPOT 4, o SPOT 1, 2 e 3, ele tem a mesma resolução espectral, ou seja, ele só vai trabalhar com 4 bandas espectrais. O SPOT 4, ele já trabalha com 5 bandas. O SPOT 5 também com 5 bandas. Com relação à resolução temporal, não há mudança, né? São 26 dias para todos eles. E aí a gente chega, então, nos tipos de órbita. Como é que esses satélites fazem esses imageamentos, né? O imageamento ele vai depender, basicamente, do tipo de satélite que eu estou trabalhando, né? Então, existem satélites que trabalham parados, né, que a gente chama, que na realidade não é bem parados, eles sempre fazem imageamento da mesma área, portanto, ele sempre acompanha o movimento da Terra, então ele sempre vai imagear a mesma área, e eu tenho outros satélites que eles vão, então, girar em todo o globo, fazendo imageamento de todas as áreas do globo. Então, eu tenho dois tipos de órbita. A gente tem o que a gente chama de órbita geoestacionária. Então, como ele já está falando, ele é estacionário, porque ele sempre vai imagear aquela mesma área, e ele está estacionado na linha do Equador. E eu posso ainda ter o que a gente chama de órbita heliosincrona. Professor, o que é uma órbita heliosincrona? A órbita heliosincrona, ela acompanha o movimento da Terra com relação ao Sol. Então, onde eu tenho Sol, ou seja, onde eu tenho radiação eletromagnética, eu vou ter aquele satélite fazendo imageamento. Então, a órbita geoestacionária, eles estão no plano do Equador, girando na mesma velocidade angular da Terra. Então, sempre fazendo imageamento do mesmo ponto. E a órbita heliosincrona, ele é um caso particular de uma quase órbita polar, ou seja, ele vai girar praticamente de polo a polo, né? Então ele vai fazer imageamento de polo a polo, mas o seu plano de órbita é sempre fixo para um observador que esteja virado para o Sol, ou seja, ele sempre vai fazer imageamento de polo a polo e sempre vai fazer imageamento de locais onde a gente tenha iluminação do Sol. Assim, o satélite passa sempre ou aproximadamente sobre o mesmo ponto da superfície da Terra todos os dias na mesma hora. A órbita sincrona, ela é sincronizada com o Sol, por isso que a gente chama de heliosincrona.
para que as condições de iluminação da superfície terrestre se mantenham constantes. E aí a gente pode ter um terceiro caso de órbita, que é a órbita polar. É aquela que vai fazer, então, imageamento exatamente a um ângulo de 90 graus, de polo a polo. Aqui estão as nossas referências bibliográficas da aula. Até o nosso próximo encontro. Obrigada.